Olá pessoal, aqui é a Mel Ferraz e hoje eu vim apresentar uma história a você que é repleta de ações, com uma heroína marcante e que se passa num ambiente bem diferente do qual estamos acostumados. Ou nem tanto assim. Falando de A Odisseia de Elizabeth, escrito por Giovanni Battistella. E eu já vou ressaltar logo de início a idade do Giovanni. Eu sei que não tem, muito a ver, assim, mas, cara, me surpreendeu. Ele é muito jovem, ele nasceu em 99 e escreveu já esse livro, que tem muita criatividade aqui. Quem narra a própria história é a Elizabeth, que dá nome pro livro. E nós vamos acompanhar a sua história. Ela é uma moradora da capital, inclusive no começo do livro nós temos aqui o mapa, do território e a fragmentação, a divisão de todos os países. Ela mora justamente aqui nesse ponto. E exceto um ou dois países aqui, todos eles estão imersos em miséria. A vida da população aqui é desastrosa. Nós estamos falando sim, então, de uma distopia. Periodicamente, nessa capital onde a Elizabeth mora, aparece e surge um trem carregado de alimentos que, na verdade, não é suficiente para alimentar toda a população. Então, eles precisam lutar pela sobrevivência, lutar para conseguir o alimento. É claro que os mais fortes acabam ficando com a melhor parte desses alimentos e quem não tem muita coisa, como é o caso da Elizabeth e da sua família, que é basicamente ela e a sua mãe, acabam ficando com o resto, com a sobra e até mesmo com o lixo. E quando os habitantes eles completam 16 anos, é aí que eles descobrem se possuem magia ou não. E a Elizabeth, ela tem 15 para 16 anos. Quando é o dia do aniversário dela de 16 anos, tudo muda em sua vida. Ela, claro, descobre que tem poderes mágicos, então estamos falando de um livro de fantasia. E mais do que isso, ela é recrutada para compor um exército aí chamado Exército dos Melhores, que está sendo formado por uma liga que vai juntar todos esses países daqui, que vão mandar um soldado, seu melhor soldado, para compor justamente esse exército e lutar contra algo. Esse algo é a criatura mais medonha que já existiu em toda a história dessa realidade aqui. Essa criatura não possui nem nome e, na verdade, eles não fazem ideia de como vão fazer para deter, então, esse avanço maligno que está destruindo todas as cidades. Na verdade, essa situação de miséria muito é pautada por conta da existência dessa criatura maligna. Uma das características dos cenários aqui, por conta desse avanço do mal, como é chamada a criatura sem nome e horrenda, é que o céu ele acaba sendo encoberto por uma camada cinza que não permite às pessoas, por exemplo, a Elizabeth, descobrirem a luz do sol. Então a Elizabeth, nos seus 16 anos, nunca viu o sol. Contrariando tudo e todos, que não davam nada para essa garota paupérrima, ela acaba sendo a escolhida para lutar nessa guerra. Porém, o detalhe é que ela não faz ideia de como controlar esses poderes, nem mesmo como guerrear. Então ela está ali no meio de todos aqueles soldados, com perdão da palavra, fodões, pessoas muito heróicas, que já participaram de outras guerras muito importantes para a história aqui do país, mas ela se sente um peixinho fora d'água, porque quem é ela naquela fila do pão tão distinta, Porém, o livro ele possui algumas características da chamada jornada do herói, que vai compor toda a trajetória do herói, do protagonista. E no caso, nós estamos falando da Elizabeth, mas tem muitas histórias muito famosas que se basearam nisso, como Harry Potter e Percy Jackson, por exemplo. Eu estou citando isso para dizer que, sim, a Elizabeth do começo é totalmente da Elizabeth do final, e ela passa por muitas provações para descobrir quem ela é. E mais do que isso, por que ela é tão importante a ponto de ser a escolhida como a melhor lutadora da sua nação, sendo que ela nunca lutou e nem sabe como controlar os seus poderes. Falando um pouquinho da construção dos personagens, nós temos muitos soldados, muitos heróis aqui compondo esse exército, e então é claro que a narrativa vai se focar em determinados momentos em alguns deles. A apresentação deles e a construção, o desenvolvimento se dá principalmente pautados na história. E isso é legal porque realmente vai dar uma base para a existência deles, não é algo apenas do presente. Percebemos muito isso com o vilão.
E uma coisa muito importante para se destacar aqui, que eu gostei do livro, foi ele não ter um nome, né? A princípio aqui nós sabemos que ele não possui nome, por isso que ele se chama Mal. O que pra mim no começo foi muito assim, mas por que simples assim? Simples assim, na verdade, não é simples. É o contrário. É mais complexo do que a gente imagina. Eu sempre falo aqui sobre a importância do nome de personagens. E quando uma pessoa não tem nome, gente, não sei se dá pra entender a profundidade psicológica que vem com isso. Então sim, essa é uma característica importante do livro e que é claro que vai ter consequências ali, principalmente no desfecho da história. O que leva o enredo adiante são as ações, à lá histórias como Percy Jackson, e eu achei que em alguns momentos, alguns acontecimentos deveriam ter ganhado mais páginas, sabe? Mais desenvolvimento. Achei que foram bem rápidos assim e que mereciam mais construção em cima disso. Uma coisa que me incomodou aqui, que vocês que me conhecem há muito tempo, com certeza vão entender, porque eu sempre falo disso, é a questão do romance que existe entre ela e um outro soldado. Talvez com um desenvolvimento maior, mais demorado, isso acabasse se dissolvendo. Mas me incomodou da forma como tá aqui. No geral, as soluções para todos os problemas e enrascadas daqui encontraram um escape muito criativo. O que é bem legal de ver nesses livros de ação, né? Porque, na verdade, se não tem a criatividade, é mais do mesmo. Há um capítulo aqui que vai discutir a relação da fé e da religião de cada pessoa. Eu achei interessante estar aqui nesse livro, porque temos personagens que são deuses e outros personagens que têm outras religiões, então acaba sendo um composto muito grande, muito heterogêneo. Enfim, eu indico esse livro para as pessoas que gostam de fantasia, cujos protagonistas sejam aí gente como a gente, com seus dilemas íntimos pessoais, mas que com o passar da história acabam se descobrindo de uma forma ou de outra. A gente se vê no próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal se ainda não for inscrito e de checar o link que eu vou deixar ali no box de descrição, de onde você pode encontrar essa obra pela internet. Um grande beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!